Bora seguir com nossa epopeia. Olha só, a gente já fez, inseriu aqui os dados, já calculamos aqui, convertemos os, os graus em, a medida do grau em grau minuto segundo para grau decimal. E agora a gente vai inserir as fórmulas para calcular a distância horizontal e as coordenadas x e y, e também para a gente fazer, é, inserir automaticamente no CAD aqueles pontos, que é o que eu falei no último vídeo que a gente fez. Então eu vou aqui agora preencher as fórmulas nessa planilhazinha aqui da gente, para mostrar como é que isso aqui é feito. Belezinha? Então bora lá. Primeiro, fio médio linha. O que eu fiz aqui? O fio médio, que é essa informação aqui, a gente lê lá no equipamento. E ele tem que ser a média, a soma aritmética do fio inferior e do fio superior. Só que o que acontece? Pode ser que a pessoa que está fazendo a leitura faça alguma leitura equivocada, ou quem está anotando faça uma anotação equivocada. Então o que a gente tem aqui? A gente pode usar o fio médio para fazer uma verificação. Então eu vou fazer isso aqui, ó, igual, porque é uma fórmula, vou abrir parênteses, aí eu vou somar fio inferior mais o fio superior, fecho parênteses e vou dividir por 2. Isso aqui vou configurar para duas casas decimais, já está configurado, duas casas. Clico e arrasto, venho aqui, escolho preencher sem formatação. Beleza. Então aqui bora verificar se está certo. Aqui 0, 1,46, bateu, 1,46, ó, bateu aqui, 1,43 e 1,52. Ou seja, as leituras aqui estão todas coerentes. Aqui agora a gente vai calcular o M. O M é a constante, acho que é constante estadimétrica. Se eu falei errado, a professora Silvane me perdoe, que eu sou leigo nesse negócio, mas acho que o termo é esse. Então esse M aqui, isso tem a ver com o equipamento, a leitura do equipamento. O M é o quê? O M é a diferença do fio superior e do fio inferior. Vou calcular então aqui direto. M igual a fórmula, fio superior menos o fio inferior. Enter. Eu deixei aqui tudo que é fórmula em negrito, para a gente depois não ficar apagando. Pronto. Lancei aqui, beleza. Opa, copiar sem formatação. Perfeito, pronto. Aqui é o valor de M que a gente vai usar aqui para poder calcular a distância horizontal e depois a distância vertical. Bom, a distância horizontal é essa formulazinha aqui, ó. Destacar aqui para você ver essa fórmula aqui. Aqui. Distância horizontal é 100. Isso aqui tem a ver com equipamento, esse 100. Vezes M, que é a constante estadimétrica, cosseno ao quadrado de 90 menos alfa. Então isso aqui é uma formulazinha. Aí eu vou lançar essa fórmula aqui. Igual, porque é uma fórmula. Aí eu vou lançar o valor de 100 vezes, que é asterisco. Aí aqui eu vou lançar o valor de M que eu já calculei. Então, é só clicar aqui. Vezes. Aí agora aqui eu vou digitar o que? Cosseno. Abro parênteses. Cosseno de que valor? Cosseno de 90 menos o valor do ângulo. Isso aqui, esse ângulo é o ângulo que a gente calcula para essa distância, é o vertical, então tem que tomar cuidado. E eu já tenho ele calculado aqui, ó, o vertical decimal, que está nessa célula aqui. Uai, fiz loucura aqui, viu? Deixa eu fazer isso aqui de novo. Vou digitar aqui em cima porque ele estava encobrindo a célula. Igual. 100 vezes o valor de M. Tá aqui. Vezes o cosseno, abro parênteses, cosseno de que valor? O cosseno do vertical, ó, do ângulo vertical do equipamento. E eu já peguei aqui o decimal. Pronto. Fecho. Beleza. Isso aqui tudo tem que ser ao quadrado. Eu estou trabalhando aqui em cima, ó. Deixa eu ampliar para vocês verem aqui. Ó, aqui. Então,
eu tenho que levar ao quadrado. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou botar um parênteses aqui por segurança. Eu levei ao quadrado. Tem um probleminha aqui que é o seguinte. O Excel, ele não trabalha com medidas em graus. Ele trabalha só com radianos. Então, esse ângulo aqui tem um erro ainda. Ó. É 90 menos esse ângulo. Bora corrigir aqui. 90 menos o ângulo. O ângulo está na célula N7. Então, o problema é o seguinte. Eu tenho que converter aqui ainda esse ângulo para radianos. Então, antes de calcular o cosseno, eu tenho que converter para radianos. Mas o Excel ele tem uma formulazinha para isso. É só digitar radianos, abre parênteses e fecha parênteses. Pronto, está aqui nossa fórmula. 100 que multiplica o m, que multiplica o cosseno. Aqui a conversão de radianos de 90 menos o ângulo. E tudo isso aqui é elevado, o cosseno no caso, é elevado ao quadrado. Dá um Enter. E aí, pronto. Aqui ele deu zero, porque aqui não tem nada mesmo para calcular, distância zerada. Aqui eu vou puxar a fórmula e eu vou clicar aqui e colar sem a formatação. Pronto. E aparentemente está certo. Eu já tinha feito isso aqui antes, para ver se bate. Eu tenho aqui do lado, ó. Eu tinha feito, garantir, né? Antes de gravar o vídeo. E aí está batendo, ó. A gente quando fez a medição lá no campo, a gente usou uma trena de fibra e estava quente já, era quase meio-dia, estava bem quente. E aí isso altera a medição. A fibra ela fica mais mole e ela não é muito rígida como a trena de aço, que é mais segura para esse tipo de medição que exige precisão. Fora que lá tem ondulação no terreno. Então a gente tem, de fato, a gente tentou trabalhar com 10 metros. Só que tinha canteiro de planta, então tem algumas variações que surgem a partir. E fora a leitura, erro de leitura, etc. Então aqui a gente vai ter, observe que era 10, a gente está com 9,98. Daqui para aqui, ó, quase 10 também. Aqui seria 30, deu 29,96. E aqui seria 40, deu 39,95. Ou seja, as leituras estão muito boas. E batendo com o que a gente esperava que desse. E aqui agora a gente vai calcular o valor de x e y. Das coordenadas x e y. Aqui eu vou usar para x a distância horizontal vezes o cosseno do ângulo, que a gente tem aqui nesse caso distância horizontal, certo? Do equipamento. E aqui y, horizontal por quê? Porque a gente está colocando no plano essas medidas aqui das coordenadas x e y. Agora aqui é o seguinte, mesmo que essa fórmula aqui ela não esteja exatamente correta, não tem problema, porque na verdade isso que depois a gente não usou bússola, a gente depois vai reorientar isso. Então, o que você botar aqui, até que desde que você trocasse seno e cosseno, e depois você colocasse os pontos ordenados corretamente, ia dar certo do mesmo jeito. Já que no final a gente vai orientar de acordo com o mapinha que a gente tem do local lá, usando o comando do AutoCAD. Então, bora lá. Igual. Vou pegar a distância horizontal, é só clicar aqui, certo? Cliquei. Vezes, em x eu vou usar o cosseno do ângulo. Que ângulo eu vou usar? O ângulo horizontal. Fechei. Lembrar aqui ó, que a gente tem que fazer o quê? Aquela mesma coisa que a gente fez antes, fazer aqui em cima. Eu tenho que converter para radianos. Então, radianos, abro parênteses e fecho parênteses da função radianos e aqui fechei o parêntese da função cosseno. Enter. Vou clicar aqui, arrastar e colar sem a formatação. Pronto. Então aqui eu já tenho, na verdade, as minhas coordenadas em x. E para cá eu vou ter a coordenada em y. Vou fazer a mesma coisa. Em y eu vou usar a distância horizontal dh vezes o seno. Ele faz aqui a autocorreção, você tem que dar um Ctrl Z, meio chato isso. Porque ele imagina que ele escreveu errado. E corrigir seno, ele transforma em 100. Então você dá um Ctrl Z. Então, seno, de que medida? Do radiano. Então, vou digitar aqui o radianos, abro parênteses. E agora eu vou definir o ângulo. O ângulo é o quê? É o ângulo horizontal. Fecho parênteses do radiano e parênteses do seno. Confirmo. Bora ver se a fórmula está certa. Parece que está. E aqui eu finalizei. Beleza, preencher sem formatação. Deixa eu ver se está batendo aqui com o que tinha feito antes. Está batendo. Tudo certinho. E agora eu tenho que fazer o quê? Aqui vai ter uma coisa que a gente vai ter que aprender a fazer, que é o seguinte. Eu vou ter que inserir a fórmula para eu jogar no AutoCAD. Então vou botar aqui igual. Como isso aqui é um texto, a gente coloca entre parênteses. Aí o comando PO
ou se você quiser pode digitar point também, não precisa, tanto faz. Então basta botar o comando abreviado, point, boto espaço, e vou colocar a coordenada. Lembra que a gente fez no CAD? Que era só botar PO, espaço, e inserir as coordenadas. A mesma coisa aqui. Então, botei o espaço, e agora eu vou colocar a minha coordenada. Se eu deixar sem espaço, ele não vai conseguir ler o comando, ele vai pensar que é uma coisa só. Aí a gente vai usar o iComercial. O iComercial é o concatenador de texto do Excel. Então, PO, deu espaço, junto com o quê? Junto com a coordenada X, que está aqui na célula P7. Aí vou botar agora a vírgula. Então a mesma coisa. Aqui tem que dar um espaço. Ó. Eu não tinha dado. Pronto. Espaço de novo, junto. Vou colocar agora a vírgula. Espaço de novo. Aspas outra vez, vírgula. Fecho a aspa. E vou botar agora a outra coordenada. Então, de novo, o comercial junto com a coordenada Y. Se tiver certo, vou dar um Enter. Bora ver. Aparentemente sim. PO, que é o atalho para point. Coordenada X, 0, vírgula, coordenada Y, 0. Beleza. E agora eu vou clicar aqui e arrastar e colar sem a formatação. Preencher sem formatação. E está aqui montado. Com um probleminha. Olha só. Point PO, aí está aqui, ó. 9,8, que seria que 9,8, porque o CAD não trabalha com vírgula, trabalha só com ponto. A gente vai ter que configurar isso aqui no painel de controle. Então bora lá. O meu Windows é o Windows 8. Vou digitar aqui painel de controle. Então isso depende da sua versão do Windows. Abrir. Aqui eu vou em configurações. Alterar formato de data número. Isso também depende da sua versão do Windows. Configurações adicionais. E aqui eu vou usar o símbolo decimal. Eu vou usar ponto. O símbolo de agrupamento de dígitos eu vou usar apenas um espaço. Eu vou mandar aplicar. Dá OK. Aplicar de novo. Deu OK. E aí, olha só, já corrigiu aqui. Bacana, tá vendo? PO, tá aqui, ó. Destacar aqui pra gente ver. Quanto número, viu? Deixar assim mesmo. Então, bora lá. PO, 9, tal, 9 ponto alguma coisa. Então, isso aqui é coordenado em X, vírgula, 1.77, coordenado em Y. Tá feito. E agora para desenhar. Tá, beleza. A gente seleciona isso aqui. Dá um Ctrl C. Meu gato tá aqui miando no meio da minha aula. Então eu vou copiar, já copiei. Vou lá no AutoCAD. A minha camada point já está ativa, que já tinha feito isso antes. Vou clicar aqui dentro da caixinha aqui dentro, ó, cuidado. Vou dar um Ctrl V, olha lá. Que beleza, ó. Aqui estão os pontos criados. Deixa eu puxar aqui um X-Line, XL Enter, só para a gente ver como ficou bem feitinho nossos pontos aqui. Ou seja, a gente está uns topógrafos retados, viu? Olha aqui, ó. Muito pouca diferença, olha só, tá vendo? Isso aqui estou muito ampliado, isso aqui. Aqui é onde se fosse uma linha perfeitamente reta estaria aqui. Lembrar que lá, inclusive, talvez não seja de fato reto. Ou seja, a gente está com uma medição muito boa. Então encerramos esse videozinho aqui. No próximo a gente vai continuar inserindo os dados dos demais pontos em nossa planilha. Até lá!